Oi, oi pessoal, tudo bem? Dando continuidade às nossas aulas de geografia, hoje eu faço a correção do exercício do primeiro capítulo do livro 1B, ok? Então peguem aí seu material, pega caderno, lápis, marca-texto, tudo para auxiliar esse momento. Como eu sempre faço, leio as perguntas, as respostas estão aqui no slide, e aí eu sempre vou fazendo algum tipo de comentário sobre uma questão, alguns elementos que são importantes ficarem bem claros na cabeça de vocês. Bora lá? Questão 1. Diferencie os termos migração, imigração e emigração. Aquilo que nós já comentamos algumas vezes, né? Esses termos às vezes se confundem no contexto da geopolítica, quando a gente está fazendo alguma questão. Então aqui a gente tem primeiramente o termo migração, que é aquele mais simples, que ele está se referindo a qualquer movimento populacional no espaço. Então, se uma hora bater uma dúvida numa prova, num vestibular, numa redação, melhor utilizar o termo migração, que ele é mais genérico, são os movimentos populacionais no espaço geográfico. Imigração tem a ver com a entrada, as pessoas que vêm para determinado país. E a emigração se refere ao quê? Ao deslocamento, ao movimento de saída, muitas vezes motivado por algum elemento de repulsão populacional. É sempre bom a gente lembrar daqueles conceitos de polo de atração e polo de repulsão para entender o contexto dos movimentos de ir e de emigração. Tranquilo? Questão 2. O que são migrações temporárias? Indique e explique um de seus tipos. Então, a migração temporária é aquela que já na sua ideia e no seu movimento, eu pressuponho que em algum momento vai acontecer o quê? O retorno. Aí nós falamos, por exemplo, da migração sazonal, que também tem outro nome. Alguém lembra para mim? Leonardo, Léo, deixa para mim aqui nos comentários o outro nome que a migração sazonal às vezes aparece. Então, essa migração sazonal é aquele movimento que os imigrantes deslocam de acordo com períodos definidos do ano. Eu tenho a colheita em fevereiro. Então, a galera sai de um lugar, vai lá, trabalha na colheita em fevereiro e volta, ok? Nós também temos a chamada migração pendular ou diária, na qual os migrantes, veja que ele usa o termo migrante, saem para trabalhar ou estudar e retornam para as casas todos os dias. É nesse contexto de migração pendular ou diária que a gente fala muito sobre infraestrutura, por exemplo, de trabalho e de estudo. Por que algumas pessoas se deslocam aqui de Sobradinho para trabalhar lá no plano piloto, para estudar no plano piloto? Porque em alguns contextos falta infraestrutura na nossa região administrativa de trabalho e de educação. É por isso que esses fenômenos acontecem. Questão 3. O que são migrações forçadas? As migrações forçadas são aquelas em que os migrantes saem de uma região quando a sua sobrevivência fica ameaçada, tá? Aqui tem muito a ver com algum tipo de perseguição ou mesmo com a falta de uma infraestrutura que possibilite a vida da pessoa. Então ela é forçada literalmente, não é uma escolha. Por exemplo, você pode escolher daqui a alguns anos se mudar para o Canadá. Por exemplo, você entende que você tem a escolha de tomar essa decisão. Quando a gente fala da migração forçada, ou você migra, ou você se desloca no espaço, ou você morre. Então, migração forçada tem muito a ver com essa ideia. Questão 4. Descreva a atual situação das migrações internas no Brasil, destacando sua intensidade e as migrações de retorno. Então a gente sabe que na história do deslocamento populacional dentro do território brasileiro, nós tínhamos muitas saídas de uma região para outra, ok? Então atualmente houve uma redução nessa intensidade de migrações de longa distância. É mais comum as migrações interregionais da mesma região. Então não necessariamente eu saio, por exemplo, do Nordeste para o Sudeste. Não, eu posso me deslocar dentro da própria região, no caso, o Nordeste. Por que isso acontece? Porque houve uma diminuição na desigualdade entre as regiões. Quando você tem uma maior integração do espaço territorial brasileiro, você tem uma redução do deslocamento de distâncias tão longas, tão grandes. E aí você desloca dentro da mesma região, que é mais fácil. Esse mesmo motivo vem levando ao aumento das migrações de retorno. Então, algumas pessoas que foram para outras regiões
talvez não encontraram o que buscavam, estão voltando para suas regiões porque houve uma redução da desigualdade. Você tem agora lugares para estudar, trabalho. Se você pensar no Brasil há 50, 100 anos, não precisa nem tudo isso, nós tínhamos polos de estudo. Se você quisesse estudar, você ia para a capital, que era o que as pessoas falavam. E você não tinha nenhum tipo de oportunidade em outros lugares. Então, você tem essa migração de retorno acontecendo também. Questão 5. Considerando os dois períodos diferentes, por um lado, as duas últimas décadas do século XX, por outro, o início do século atual, até por volta de 2014, é possível perceber claras diferenças no que se refere à situação do Brasil no contexto das migrações internacionais. Considerando tais informações, comparem os dois períodos. Então a gente começa com a década de 80 e 90. É sempre bom lembrar como que era conhecida a década de 80 no Brasil. Foi a chamada década perdida. Então nós tivemos crises econômicas e uma redução no crescimento demográfico também nos países desenvolvidos, tá? Desculpa. Nos países desenvolvidos você tinha esse baixo crescimento demográfico. Então você precisava de mão de obra. Então o Brasil, a população brasileira começou a, o quê? A emigrar. Indo para onde? Estados Unidos, Europa, Japão. O que levou o fluxo de emigração a ser mais intenso que o de imigração. Já nos anos 2000, a nossa economia se estabiliza muito bem. A partir de 2005 fica bem bacana. E aí gera emprego, gera um aumento no salário da população aqui. E aí os países vizinhos e alguns outros bem desenvolvidos, como Portugal e Espanha, passam por crises econômicas. Tudo isso, então, acontece uma inversão no fluxo, aumentando a imigração e diminuindo a emigração. A galera voltando para o Brasil. Isso aconteceu muito também no Japão. Pessoas que moravam no Japão voltando para o Brasil. Tranquilo? Questão 6. Indique e explique duas causas do aumento das migrações internacionais a partir do final do século XX. Quando nós falamos da ideia de globalização, de facilitar esse deslocamento e novos conflitos, marcados por questões identitárias, principalmente étnicas e raciais. Isso força um deslocamento das pessoas, então você tem uma instabilidade em alguns lugares, e isso acontecendo bastante no mundo todo. Tá? Questão 7. Indique duas importantes áreas de repulsão de atração e de atração populacional nas migrações internacionais atuais. Então, África, Oriente Médio e América Latina, principais regiões de repulsão populacional. Estados Unidos, Canadá, União Europeia, Arábia Saudita, Austrália e Nova Zelândia são as principais áreas de atração. Aqui a Arábia Saudita, nós estamos nos referindo ao contexto do Oriente Médio. Então, vários países do Oriente Médio são polos de repulsão, mas a Arábia Saudita funciona como um polo de atração. Então a galera, às vezes, para não ir para lugares tão longe, vão para a Arábia Saudita. Tranquilo? Facinho esse conteúdo, é um conteúdo muito bacana. Diferencia a condição dos migrantes internacionais em geral e dos refugiados. É diferenciar o migrante e internacional do refugiado. Então, quando a gente fala do primeiro, podem ser aquelas que deixam o seu país de origem espontaneamente. Saiu, quis ir para outro país, nova oportunidade, vontade de morar em outro lugar, tudo isso é um fator válido. Já os refugiados, eles são migrantes internacionais que reconhecidamente deixaram seu país de maneira forçada e que não podem retornar. Perseguições políticas, perseguições religiosas, tudo isso faz com que a pessoa seja obrigada a sair do seu país e não tem como voltar. Ok? E a questão 9, a alternativa correta, letra E. Beleza, pessoal? É isso. Um abraço para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.